Fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa é uma frase célebre de Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, se você preferir, logo no início das suas Confissões, uma das obras mais significativas no que diz respeito à vida cristã, à vida espiritual, à vida interior, as Confissões de Agostinho. E com essa frase nós começamos então este episódio ou este vídeo, lembrando que o Teodidatas, também tem agora um podcast. Eu vou deixar o link para a página do Teodidatas no Anchor na descrição deste vídeo. Mas com essa frase, então, nós começamos essa nossa conversa sobre Agostinho de Hipona, também conhecido como o Doutor da Graça, o Mestre da Graça, e é este o nome que eu acabei atribuindo também para este episódio, para este vídeo. Agostinho de Hipona, o Doutor da Graça. Essa é uma série aqui no Teodidatas sobre biografias. E eu comecei lá com o Justino Mártir, e agora chegando em Agostinho, aqui no fim da Antiguidade Tardia. O próximo passo seria entrarmos na Idade Média, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir dar continuidade a essa série, pelo menos nesse segundo semestre de 2022. Mas a qualquer momento eu posso retomar esse conteúdo, e aqui no Teodidatas também tem muita coisa sempre acontecendo. Na medida do possível e da graça de Deus, tenho procurado produzir conteúdo, então fique atento, porque sempre vai estar acontecendo alguma coisa por aqui, mesmo que eu não consiga dar continuidade a esta série no momento. Mas já que eu estou falando disso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo, de conferir o podcast, caso você ainda não tenha conferido, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de deixar também o seu comentário. Tá bom? Feita essa ressalva inicial, vamos para o conteúdo propriamente aqui a respeito do Agostinho de Hipona, o Doutor da Graça. Alguns dados biográficos do nosso querido Agostinho. Ele nasceu em 354 e morreu em 430 d.C. Ele é natural de Tagaste, atual Suc, Aras, na Argélia. Ele é filho de um pai romano pagão, chamado Patrício, e de uma mãe cristã, chamada Mônica. Ele tornou-se, na sua educação, especialista em retórica. Aos 19 anos, em Cartago, ele encontrou as obras de Cícero, e Hortênsios foi o livro que despertou Agostinho para o amor à sabedoria, para a filosofia, né? Para a afeição pela sabedoria. Então esse foi um pouco do percurso educacional dele. Falando aí do percurso filosófico e existencial, as duas coisas ligadas na vida de Agostinho. Ele foi um maniqueu ouvinte por cerca de 10 anos, isso aqui é bem importante, tá bom? Como ouvinte, ele não era propriamente um escolhido, né, um iniciado. Ele ficou rondando ali o maniqueísmo por 10 anos, mas ele não se tornou um escolhido. Os maniqueus tinham essas duas categorias, os ouvintes e os escolhidos. Ele permaneceu nessa condição de ouvinte por 10 anos, mas o maniqueísmo colocou o Agostinho em contato com o gnosticismo. A ideia de que a salvação vem pelo conhecimento, vem por uma iluminação especial, pela fagulha divina que acende nos seres humanos, que acende naqueles que são escolhidos, nessa perspectiva, inclusive, desse dualismo, né, do maniqueísmo. Mas o fato é que ele assumiu uma cátedra de professor de retórica em Milão aos 30 anos. E, como professor de retórica, ele aderiu, num primeiro momento, ao ceticismo acadêmico. Por que acadêmico? Isso tem a ver com a academia, a escola de Platão. Logo em seguida eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas em Milão, ele ficou impressionado, muito impressionado com os sermões de Ambrósio, que era bispo de Milão. E a partir da influência de Ambrósio, então, Agostinho migrou do maniqueísmo para o neoplatonismo. Embora exista um elemento de neoplatonismo no próprio maniqueísmo também, mas ele então adere
pela influência de Ambrósio, ao neoplatonismo. Ele assume o neoplatonismo como uma filosofia mais ampla, e aí então é nesse momento em que Agostinho admite a plausibilidade da fé cristã, por perceber que ela teria então compatibilidade com a filosofia neoplatonista que ele acabara de assumir. Mas o fato é que nesse percurso existencial, Agostinho lidou com um passado de lascívia e de impureza sexual. E para desgosto da sua mãe, aos 19 anos, começou um relacionamento com uma concubina, com quem ele teve um filho chamado Adeodato. Esse relacionamento com uma concubina era um relacionamento regulamentado pela legislação romana, mas ele não era exatamente um casamento, certo? Muito provavelmente porque havia uma diferença de classes sociais significativas aqui. Mas uma diferença de classes sociais significativa aqui. Mas o fato é que Agostinho, então, lidando no seu próprio percurso existencial com essa questão da lascívia, da concupiscência, da imoralidade sexual, admitindo num primeiro momento a plausibilidade da fé cristã, né? Nas suas confissões ele chega a dizer que ele escreveu: Senhor, livra-me dos meus pecados, mas não agora. Então ele estava lidando com isso. Ele tem uma experiência de conversão muito significativa, que é o tolle lege ou tolle lege, dependendo da sua pronúncia aí do latim, no Jardim Real. O que aconteceu? Agostinho estava ali contemplando aquele jardim. Alguns questionam se isso não seria inclusive uma metáfora para uma espécie de retorno ao Éden. E aí ele vê uma criança, né? Tem uma visão de uma criança que entrega para ele uma Bíblia. E ao entregar a Bíblia para ele, essa criança diz: tolle lege, ou tolle lege, toma e lê, pega e lê. E ele abre a Bíblia, então, em Romanos 13, versículos 13 e 14. E em homenagem ao nosso bispo de Hipona aqui, não falei, ainda não chegamos nessa parte da história dele, né? Mas em homenagem ao Agostinho, então, eu transcrevi essa passagem. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Essa foi uma experiência impactante, então, de Agostinho, em que ele rende o seu coração inquieto ao Cristo de Deus. E a partir daí, então, Agostinho se torna verdadeiramente cristão. Assim, ele foi batizado aos 31 anos por Ambrósio, bispo de Milão, juntamente com Adeodato, seu filho, para a alegria da sua mãe. Acontece que logo em seguida Agostinho perdeu a sua mãe faleceu, e ele também perdeu o seu filho, logo em seguida, um pouco depois do seu batismo. Com isso, ele deixa a Itália e vai para Hipona, atual Annaba, na Argélia. E lá em Hipona, então, Agostinho é ordenado bispo no ano 396 d.C. Uma vez ordenado bispo cristão em Hipona, Agostinho inicia uma vasta produção intelectual em defesa da fé cristã. Ele é considerado um dos fundadores intelectuais do mundo medieval. E aqui eu trago uma citação de Robert O'Connell, falando sobre Agostinho e a sua importância. Agostinho produziu mais por sua imaginação fértil do que por altos processos abstrativos de pensamento estritamente metafísico. Então aqui tem algo importante, algo muito interessante sobre Agostinho. A fertilidade, né, a fecundidade da sua imaginação. Isso tem a ver com o treinamento dele em retórica, isso tem a ver com a busca, o anseio existencial dele por Deus, que fizeram com que Agostinho, então, tenha contribuído aplicando o uso da imaginação nesse sentido especulativo à teologia e não estritamente na perspectiva metafísica. Até a leitura que eu faço do Agostinho é que quando ele teve que enfrentar a crise diante dos pelagianos, na controvérsia pelagiana, ele cometeu alguns deslizes metafísicos, tá? Mas isso sou eu que estou dizendo a partir dessa referência do Robert O'Connell. Isso não é necessariamente o Robert O'Connell quem diz. Quem diz isso é o Ken Wilson, e nós vamos verificar isso também mais adiante.
As principais obras do Agostinho, pelo menos que delimitam o seu pensamento de acordo com aquilo que nós vamos conversar ainda neste conteúdo aqui, são Contra os Acadêmicos, A Cidade de Deus, uma obra sobre a Trindade, chamada A Trindade, e, é claro, como não poderia deixar de ser, as suas Confissões. Bom, agora então vamos começar a ver alguns aspectos importantes do pensamento de Agostinho, começando pela fé e razão, pela relação entre fé e razão, e aqui você vai entender por que o contra os acadêmicos. Os acadêmicos eram aqueles céticos, né, os seguidores de Platão, da Academia Platônica, que acabaram desenvolvendo uma forma de ceticismo. O Agostinho participou disso, mas ele agora escreve contra os acadêmicos nesse sentido. Não é nada contra o estudo formal, contra a academia enquanto universidade, até porque universidade nem existia na época de Agostinho, é algo mesmo voltado a esse ceticismo dos acadêmicos, ao ceticismo da academia, acadêmicos nesse sentido. Tá? Então, Agostinho começa discorrendo sobre a relação entre fé e razão, falando sobre proposições sobre as quais não pode haver qualquer dúvida. Por quê? Porque os céticos diziam então que você não pode ter certeza de nada, certo? Então Agostinho diz, não é verdade, porque há proposições sobre as quais não pode haver qualquer dúvida. Então, se existem aparências, se as aparências podem nos enganar, os sentidos podem nos enganar, isso remonta a Platão, é claro. Mas se as aparências podem nos enganar, e se pode haver erro, aqui está a evidência, a demonstração da autorrefutação cética, certo? Porque se os meus sentidos, eles podem me induzir a erro, se eu não posso confiar nas aparências, isso não significa que não pode haver conhecimento verdadeiro. Porque se eu digo que o conhecimento dado pelos sentidos é falho, isso pressupõe a existência de verdade e erro. E se existe verdade e erro, logo se segue que existe conhecimento verdadeiro. Em contrapartida, não é verdadeiro afirmar que não é possível conhecer. Percebe como Agostinho usa as próprias premissas dos acadêmicos para refutar o ceticismo acadêmico. E nesse trabalho, nesse trabalho de defesa da racionalidade da fé, inclusive, nós notamos um proto-cartesianismo em Agostinho. Um proto-cartesianismo tanto no cogito ergo sum, ou cogito ergo sum, de Descartes, né, de René Descartes, penso, logo existo, e na dúvida metódica de Descartes. Né? Descartes começa a possibilidade de conhecimento a partir da dúvida. Tá? E na verdade Descartes se inspirou em Agostinho, tá? Porque Agostinho antes dele fez isso. Trago uma citação de Agostinho aqui para ilustrar. Estou certo de que existo, de que eu sei que existo e que vivo para ser e conhecer. Então, algumas proposições acerca das quais não pode haver qualquer dúvida. Diante dessas verdades, os sofismas dos céticos perdem sua força. Se eles dizem, e se você estiver enganado? Bem, se eu estiver enganado, eu existo, e eu sei que eu existo. Pois se alguém não existisse, essa pessoa não poderia estar enganada de jeito nenhum. Portanto, se eu me engano, eu existo. Então vejam aqui, diferentemente de Descartes, que disse, se eu penso, eu existo, penso, logo existo, Agostinho, diz, se eu me engano, eu existo. Algo bem interessante se nós pensarmos na perspectiva da depravação total do gênero humano, né, depravação do homem, e da necessidade da graça de Deus, e inclusive nos efeitos noéticos da queda. Né? É como que a queda, o pecado, afeta a própria compreensão do ser humano e por isso erramos. Né? Não apenas erramos no sentido moral, mas inclusive no sentido intelectual. Estou certo de não me enganar ao saber que existo. Do contrário, meu pensamento não faria sentido, do contrário não estaria aqui. Então veja, Agostinho leva o pensamento a aspectos irredutíveis da realidade para começar a construir, né, a sua argumentação. Nem como uma consequência estou enganado em saber que existo, pois assim como eu sei que existo, eu também sei que sei. Então com isso ele refuta o ceticismo.
E aí Agostinho constrói, ainda na relação entre fé e razão, uma epistemologia da iluminação divina. No final das contas, se o pensamento é falho, né, se os nossos sentidos, se o conhecimento humano, desculpa, é falho, se os nossos sentidos podem nos induzir a erro porque as aparências enganam, então Agostinho afirma uma epistemologia, constrói uma epistemologia, uma teoria do conhecimento que depende da iluminação divina para as condições de conhecimento. E ele faz isso baseando-se na doutrina das formas platônicas, e as formas platônicas, as formas, né, a teoria das formas, as ideias autoexistentes de Platão, elas são transformadas por Agostinho nas ideias de Deus. Então não é o mundo das ideias platônico, pura e simplesmente. Agostinho adapta aquela estrutura das formas platônicas para uma teologia cristã, para um pensamento cristão, e afirma então as formas que são eternas não, né? Pensadas por Deus, anteriores ao tempo, ao menos, como ideias de Deus. Na verdade, se Deus é eterno, os seus pensamentos também são eternos, mas não as coisas criadas, e nem a essência das coisas criadas também. Né? Mas é uma eternidade que não é da coisa em si e nem mesmo da forma. É nesse sentido que o pensamento de Agostinho difere essencialmente de Platão. Não é a eternidade da forma em si, nem tampouco, muito menos, a autoexistência da forma, mas as formas platônicas correspondem em Agostinho às ideias de Deus. E as ideias de Deus, então, é que fornecem o fundamento da certeza humana. O procedimento, então, em Agostinho, o procedimento epistemológico vai ser olhar para dentro para encontrar a dúvida, algumas certezas, mas a dúvida, e olhar para cima para receber a iluminação divina. E aí mais uma citação de algumas passagens de Agostinho que ilustram que a razão requer a fé para funcionar corretamente. A fé procura, o entendimento encontra. A menos que acredites, não entenderás. Acreditamos para conhecer, pois se quiséssemos conhecer primeiro e depois acreditar, não seríamos capazes de conhecer nem de acreditar. Então veja aqui uma questão fundamental em Agostinho. A fé é pré-requisito para o conhecimento. Sem acreditar, você não poderá entender. Mas, para crer, você também precisa pensar, porque eu creio sobre algo que eu penso. Então veja que interessante. Mas ele estabelece uma precedência lógica, uma precedência conceitual entre fé e pensamento, entre fé e razão. A fé sendo anterior à razão e a razão não podendo funcionar autonomamente sem depender da fé. Lembre que em Agostinho as ideias de Deus fornecem o fundamento da certeza humana. E algo muito importante também em toda essa perspectiva, que tem a ver com a precedência da fé sobre a razão, é que a orientação do nosso coração e dos nossos desejos afeta a nossa mente. Em linguagem contemporânea, isso é o que se chama de cosmovisão. E veja que interessante, se Agostinho estava certo em sua intuição a respeito do funcionamento da mente humana, a estrutura de funcionamento da mente humana, isso é verdadeiro tanto para crentes quanto para não crentes, tanto para cristãos quanto para ateus. O ateu vai ter uma orientação do coração, ou seja, uma fé, uma estrutura de fé que antecede toda a formação do seu conhecimento. E a formação do seu conhecimento, ela é baseada e radicada na sua fé. E nesse sentido, dependente da sua fé. Aquilo que vale para o cristão vale para o ateu, nessa perspectiva introduzida por essas intuições de Agostinho. Por isso é que Agostinho, num contexto pós-moderno em especial, se torna tão relevante e tão interessante. Tá bom? Até porque, como forma de enfrentar a modernidade, e isso fazendo muito sentido na perspectiva do pós-modernismo, os próprios cristãos trabalharam e desenvolveram essa ideia de cosmovisão. E um embrião muito importante para isso já está lá em Agostinho. O embate, o problema, a questão
para Agostinho, não é um embate entre razão e fé, mas um embate entre razão e autoridade. Por quê? Porque a fé depende da autoridade. E a razão é usada para responder aos desafios céticos ao conhecimento. Então a fé depende da autoridade. A fé não é uma fé puramente subjetiva, uma fé solta no ar, não. A fé depende da autoridade e ela depende da autoridade das escrituras e da igreja. Tá? E uma vez que a fé depende da autoridade e ela está baseada nessa autoridade, ou ela se volta a essa autoridade, e a autoridade primária das escrituras, é claro, a razão, então, dependente dessa fé, ela é usada para responder aos desafios céticos ao conhecimento, como o Agostinho fez. Então, com o coração diante de Deus, veja a postura de Agostinho, a razão tem um papel importante para cumprir, inclusive do ponto de vista soteriológico, tá? Inclusive na perspectiva da salvação e do desenvolvimento da salvação. Existe uma relação entre a razão e o ato de crer. Veja, embora conceitualmente, até epistemologicamente, para Agostinho, a fé preceda a razão, pensar vem antes de crer cronologicamente. Veja que interessante isso aqui. Então, pensar vem antes de crer. Ninguém acredita em nada sem que primeiro pense no que deve ser crido. A crença é pensar com assentimento. Todo aquele que crê, pensa. Pensa ao acreditar e acredita pensando. Então veja que a fé está relacionada não só ao crer, mas também ao conhecer e ao pensar. Nada pode ser conhecido sem que se acredite em algo e sem que se pense em algo. Aí então, com base nessas reflexões, a gente começou relacionando o duvido, logo creio com o penso. Desculpa, duvido, logo creio? Não, duvido, logo creio seria uma contradição em termos, desculpa. Duvido, logo existo, com o penso, logo existo lá do Descartes. E aí eu prossigo com todas essas reflexões que Agostinho já propôs aqui para nós, afirmando existo, logo creio. E aí Agostinho também se coloca numa tradição importante, numa tradição que remonta aos estoicos, na verdade, e que vai ser percebida em Atanásio, nós também vimos isso. Aliás, tem muita coisa de Atanásio aqui em Agostinho mais desenvolvida, melhor desenvolvida ou mais aprofundada. Tá? Mas, assim como Atanásio, Agostinho apresenta um argumento do design, baseado na presença do uno e do múltiplo no universo. Mas por que Deus escolheu então criar os céus e a terra que anteriormente não havia crido? Citando Agostinho aqui. Se aqueles que colocam essa questão desejam afirmar que o mundo é eterno e sem início, e que consequentemente não foi feito por Deus, estão assim estranhamente enganados e deliram na loucura incurável da impiedade. Pois embora a voz dos profetas estivesse em silêncio, o próprio mundo, por meio de suas mudanças e movimentos bem ordenados, como pelo esplendor de todas as coisas visíveis, carrega um testemunho de si mesmo, não apenas de ter sido criado, mas também de não ter sido criado senão por Deus, cuja grandiosidade e beleza são inefáveis e belos. Esse tipo de argumento do design aqui é que a mudança e a ordem existente no mundo só pode ser devida à existência de um Deus criador, ou ao fato de esse mundo ter sido desenhado por esse Deus criador, que é grandioso e belo, perfeitamente onisciente e benevolente. Inclusive, a benevolência de Deus vai entrar no enfrentamento do argumento do mal também. E Agostinho, então, formula o que eu chamei aqui de argumento da razão. Na verdade, o argumento da razão, ele existe, inclusive hoje, ele é trabalhado, por exemplo, por C.S. Lewis, certo? Mas a versão agostiniana do argumento da razão é a seguinte, coloquei aqui na forma de um argumento mesmo. 1. Existem verdades eternas e imutáveis. Lembra? Nós sabemos que duvidamos, nós sabemos que existimos, que pensamos e sabemos que 5 mais 7 é igual a 12. Então, essas verdades são eternas e são imutáveis. Não no sentido de que nós somos contingentes, e as coisas mudam, e se eu não existisse eu não saberia que existiria, claro, mas no sentido de que se você existe, é imutável você saber que existe. Você não pode colocar isso em dúvida, não há como colocar isso em dúvida. Agora, se existem verdades eternas e imutáveis, como 5 mais 7 igual a 12, ou necessariamente 5 mais 7 igual a 12,
Verdades imutáveis não podem ser causadas pelo que é mutável e por mentes finitas. Então veja, as verdades imutáveis elas não podem ser causadas, desculpa, pelo que é mutável, e as coisas sensíveis, todas as coisas que são aprendidas pelos nossos sentidos são mutáveis. Então, as coisas percebidas pelos nossos sentidos não podem causar verdades eternas e imutáveis. Veja que interessante. Pense em 5 mais 7 igual a 12, certo? A verdade dessa proposição matemática, ela não está nas coisas sensíveis. Ela não está em você juntar 5 mais 7 qualquer coisa e ter 12 qualquer coisa, tá? Por quê? Porque coisas sensíveis não podem causar verdades eternas e imutáveis. Coisas que mudam não podem causar verdades que não mudam. E mentes finitas também não podem ser causas de verdades eternas e imutáveis. Portanto, deve existir uma mente imutável e eterna que causa essas verdades imutáveis. Tá? Esse é o argumento agostiniano da razão. A existência de verdades imutáveis é atribuída a Deus. Eu mencionei que o C.S. Lewis trabalha isso de outra maneira. O William Lane Craig também acaba trabalhando uma forma desse argumento diante exatamente da compreensão do raciocínio humano, né? Porque seres inanimados, né, objetos, coisas materiais e até mesmo animais não sabem que sabem, tá? Não tem compreensão da sua própria razão. E a compreensão da mente racional humana não pode ser decorrente meramente da natureza ou da matéria. Portanto, ela se torna dependente da existência de uma mente causadora da mente humana, né? Da possibilidade de apreensão de verdades eternas e imutáveis pela própria mente humana e a própria consciência de si. O Craig trabalha mais na perspectiva da consciência, né? Da perspectiva da primeira pessoa. Mas veja, o argumento da razão está aí. O Lewis trabalha o argumento da razão de uma outra forma, né? O C.S. Lewis. Eu tenho isso aqui no canal, no vídeo sobre os milagres, a partir da perspectiva de C.S. Lewis. Né? E a perspectiva, o argumento da razão em C.S. Lewis é mais ou menos assim. Né? Se o mundo se resume ao que é material, à natureza, então eu não tenho base nenhuma para confiar nos meus pensamentos, na minha racionalidade. Inclusive, eu não tenho base nenhuma para afirmar que o mundo se restringe a o que é material, o que é natural. Então, é a autorrefutação do materialismo e do naturalismo, nessa perspectiva da razão. Se o mundo não se resume ao que é material, então é preciso haver uma realidade supranatural. É assim que o Lewis trabalha. Mas isso é o argumento do Lewis. Tá? O que eu trouxe aqui é o argumento agostiniano da razão. E o Lewis, na verdade, ele abre a porta a partir dessa perspectiva da supranaturalidade, considerando a autorrefutação do naturalismo, mas ele desenvolve também no próprio Milagres um argumento da razão muito parecido com esse aqui do Agostinho. Na verdade, dependente desse Agostinho. Tá bom? Agostinho também é um autor fundamental para o desenvolvimento da teologia cristã a respeito da Trindade, essa Trindade ontológica, resumida no escudo da Trindade, né? Deve muito a Agostinho. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai, e o Espírito Santo não é o Filho. Então aqui nós temos o escudo da Trindade, resumindo um pouco do próprio pensamento e da contribuição de Agostinho acerca da especulação teológica sobre a Trindade. E aí então, né, dentro dessa compreensão trinitariana, temos também não apenas a Trindade ontológica, mas a economia da Trindade, né? A Trindade econômica. O Pai gera o Filho, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e assim nós temos três personae, em latim, três pessoas, como seres racionais individuais. Mas Agostinho trabalha a Trindade numa perspectiva monotelista, ou seja, apesar de serem três pessoas e três seres racionais, uma só vontade.
É importante em Agostinho o que se chama de trindade sociológica, né? Então a distinção está nas relações, e Agostinho também trabalha a trindade a partir daquilo que se chama de analogias psicológicas, né? Ele considera a alma humana como tripartite, dividida em três partes, e a partir daí ele aponta para a percepção de que Deus também é três em um, três pessoas, três aspectos racionais ou três entes racionais em um só ente, numa só pessoa, né? Num só ser. Né? Pessoa não, porque pessoa está sendo usada aqui nessa perspectiva de conjunto de propriedades racionais, certo? Mas, por exemplo, Agostinho fala que a alma humana é dividida em intelecto, memória e vontade, e isso é uma alusão à trindade na própria alma do ser humano. Agora, claro, Agostinho é a vida cristã, vamos para as confissões. A citação que começou, que deu início a esse nosso conteúdo aqui, fizeste-nos para ti, inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti, é uma das primeiras frases das confissões de Agostinho. E as confissões, então, é um livro que fala sobre a condição humana para qualquer época. Isso é interessante. Não é apenas a condição de Agostinho, não é apenas a condição do ser humano lá no século V, né, final do século IV, começo do século V depois de Cristo. Não, é um livro que fala da condição humana em qualquer tempo, aquilo que se chama do predicamento humano, o absurdo da vida sem Deus. Mas na Cidade de Deus, Agostinho também trabalha um pouco da questão da perspectiva da vida cristã. E ele faz isso no contexto, esse é o contexto da redação do Cidade de Deus, no contexto da resposta às acusações de que o saque de Roma e a degeneração do Império Romano ocorreram por causa dos cristãos. O argumento é que os romanos abandonaram os seus antigos deuses, o argumento era de quê? E por isso o Império decaiu, e por isso Roma foi saqueada pelos visigodos, ou pelos godos, sob Alarico, o Grande, no ano 410. Agora eu não sei se esse epíteto grande é do Alarico também, tá? Mas o Alarico e o 410 são fatos, agora minha memória pode estar me traindo aqui nos detalhes, tá bem? Roma foi saqueada pelos bárbaros, não é ainda a queda de Roma que vai acontecer um pouco depois, né, em 473 depois de Cristo, mas o fato é que diante desse saque de Roma pelos bárbaros surgem essas acusações contra os cristãos. E aí Agostinho responde a essas acusações afirmando a superioridade da cidade de Deus sobre a cidade dos homens. Então, o que acontece é que a queda de Roma é devida aos seus aspectos humanos, ao que da cidade dos homens ainda é vista nela. E a cidade de Deus, a vida espiritual, a cidade de Deus representada pela igreja, ela na verdade é responsável pela redenção moral e espiritual de Roma, independentemente do que aconteça no aspecto temporal e terreno. E aí então, o próximo passo aqui para nós considerarmos o pensamento de Agostinho é olharmos para como Agostinho procurou responder o problema do mal. Assim como Atanásio antes dele, Agostinho viu o mal como uma privação do bem. Agostinho viu o mal como uma privação do bem. Não algo criado por Deus, mas algo real. Uma privação real. E aí então, no vídeo ou no post sobre Atanásio, eu até trabalhei isso com mais detalhe. Aqui, como o tempo já está um pouco avançado, eu tenho feito conteúdos de um pouco mais ou menos meia hora, às vezes um pouco menos. Até agora, o conteúdo que deu mais tempo foi o do Irineu, 38 minutos. Estou vendo que no Agostinho a gente vai passar um pouco disso. Tá? Mas Agostinho, então, para enfrentar o problema do mal, ele apresenta o que se chama de teodiceia do livre-arbítrio, tentando explicar e justificar a existência do mal a partir do livre-arbítrio. O mesmo Agostinho que depois aí a tese do Ken Wilson, né, vai propor uma revisão da perspectiva do livre-arbítrio e vai
escorregar de volta no maniqueísmo, segundo Ken Wilson, nós vamos ver isso, tá? Mas quando Agostinho apresenta a Teodiceia do livre-arbítrio, ele faz numa perspectiva de liberdade libertária, tá? Do que se chama de livre-arbítrio libertário. E essa perspectiva da Teodiceia do livre-arbítrio é que o universo moral é melhor do que um universo não moral ou amoral. Isso é um ponto assumido tanto para uma teodiceia do livre-arbítrio quanto para uma defesa do livre-arbítrio, como aquela feita por Alvin Plantinga. Diferente uma teodiceia que procura resolver o problema de uma defesa, simplesmente demonstrando que não há problema lógico entre a bondade e a onipotência de Deus e a existência de mal no mundo, a partir da perspectiva de que Deus quis criar um mundo com liberdade, um universo com liberdade. A grande diferença da Teodiceia do livre-arbítrio para a defesa do livre-arbítrio é que a Teodiceia do livre-arbítrio incorpora a premissa de que o mal é o instrumento de um bem maior, enquanto que na defesa do livre-arbítrio isso é apenas assumido como uma possibilidade, certo? A diferença da Teodiceia para a simples defesa do livre-arbítrio é que toda Teodiceia procura afirmar uma solução para o problema do mal com certeza, enquanto uma defesa, como a defesa do livre-arbítrio, simplesmente diz, olha, as objeções que vocês apresentam, elas não se sustentam com base nisso, nisso e naquilo. E no caso da defesa do livre-arbítrio é basicamente com base na existência de liberdade no mundo criado por Deus. Tá? E aí nós vamos ter, para entendermos melhor o problema do mal, né, essa dicotomia aqui, e não um dualismo, tá? Uma dicotomia. A imutabilidade de Deus de um lado versus a mutabilidade da criação de outro. Como a criação ela é mutável, ela foi criada por Deus com uma corruptibilidade inerente, uma possibilidade de corrupção. De novo, os argumentos de Atanásio ajudam a entender o pensamento do Agostinho aqui, tá? Então eu não vou reproduzir tudo o que nós temos lá em Atanásio, mas no conteúdo sobre o Atanásio, mas a queda ela se dá no momento em que o homem se inclina para as coisas temporais, para as coisas da carne. E veja que Agostinho, assim como Atanásio, depende muito do neoplatonismo como seu sistema de plausibilidade, de compreensão do mundo. Embora ele tenha rejeitado o dualismo platônico. Tá? Nesse momento aqui, do enfrentamento do problema do mal, ele rejeita de forma muito clara esse dualismo, especialmente esse dualismo maniqueísta, certo? As duas forças operando de forma igual, o bem e o mal. Tá? Talvez o dualismo platônico ali no último item fosse melhor deixar um dualismo maniqueísta, tá? Porque só se você entender que o que eu quis dizer aqui é que Agostinho não assumiu completamente o platonismo, porque não, se ele assumisse completamente o platonismo, ele seria um platônico e não um cristão, em certa medida platônico ou neoplatônico. Eu estou muito inclinado a postar um conteúdo sobre platonismo e cristianismo, tá? Nos próximos dias aí. Já tem um sobre estoicismo e cristianismo, então esse tipo de reflexão também ajuda bastante a entendermos o ambiente cognitivo e o tipo de especulação no qual esses teólogos ali da patrística em especial estavam envolvidos. E aí sim nós temos a controvérsia pelagiana, e aí sim, segundo Ken Wilson, a guinada no pensamento agostiniano de volta ao maniqueísmo, ao gnosticismo e a introdução de problemas do ponto de vista metafísico no pensamento de Agostinho. Tá? Isso, de forma nenhuma, é claro, coloca em descrédito, né, toda a contribuição riquíssima, né, de Agostinho, inclusive no que diz respeito à necessidade e suficiência da graça de Deus para que o ser humano possa ser salvo, mas isso levou Agostinho a introduzir algumas questões muito difíceis do ponto de vista metafísico, filosófico mesmo, e também teológico, porque isso repercute na teologia, na tradição de pensamento cristã. Isso vai ser retomado depois, durante a Idade Média, e isso vai ser retomado de forma bem forte no pensamento dos reformadores. Tá? Mas vamos lá, os problemas metafísicos, eles estão aqui, ó, nesse
último... Não é a caneta que eu queria pegar. Os problemas metafísicos, eles estão aqui nesse último item, tá? Até aqui, tirando talvez alguma leitura que a gente possa fazer diferente sobre esses diversos aspectos da graça, até aqui, antes do retorno a esses aspectos gnósticos mencionados aqui no último item, Agostinho está indo bem, tá? Agostinho então afirma a doutrina da depravação total do gênero humano como resposta aos pelagianos. Não existe bondade residual no ser humano, existe uma afetação do ser humano pelo pecado. Talvez nós pudéssemos trocar depravação total por depravação radical, como proposto no Roses molinista, ou talvez nós pudéssemos até pensar numa depravação universal do ser humano, tá? Nos fazendo focar na evidência empírica de que todo ser humano é depravado, caído, mas nos desviando dos problemas ontológicos que Agostinho coloca, especialmente nessa questão aqui debaixo do reatus, né? A dívida, a herança da culpa pelo pecado. Mas eu já vou chegar lá. Como o ser humano foi todo, a humanidade foi toda afetada pelo pecado, isso é fato, existe a necessidade da graça de Deus. E Agostinho trabalha a graça em 4 perspectivas diferentes. A graça preveniente é aquela graça por meio da qual Deus desperta no ser humano o desejo pelo bem. A graça cooperante, ela se segue à graça preveniente, e é a graça pela qual Deus coopera com a vontade humana assim que ela é despertada. A graça suficiente, esse é um conceito meramente teórico, porque ele não ajuda muito aqui a gente a compreender a nossa condição atual, né? A graça suficiente era a graça que Adão possuía no paraíso, porque no paraíso Adão podia não pecar, mas ele escolheu pecar, a gente sabe disso. E a graça eficiente é a graça concedida aos santos predestinados ao reino de Deus. Aqui entra a predestinação e as questões metafísicas, tá? A graça eficiente ainda não é um problema em si, tá? Mas o problema seria na afirmação de Ken Wilson, então, tá? Eu recomendo o vídeo chamado 5 pontos da patrística aqui do canal, vou deixar na descrição para que você possa entender isso aqui um pouquinho melhor. O problema, então, postulado pelo Ken Wilson é que Agostinho teria retornado a aspectos gnósticos, maniqueístas, estoicos e neoplatônicos anteriores à sua conversão, exatamente para responder aos pelagianos, tá? Quais são esses aspectos? São o livre-arbítrio não livre, a infusão da fé, a eleição determinista e o reatus, a herança da culpa pelo pecado. Não apenas a herança do pecado, tá? Não é apenas a herança do pecado. Não é que todos foram contaminados com o pecado de Adão. É que todos herdaram a culpa pelo pecado de Adão. Esse aspecto talvez seja teologicamente um pouco mais complicado, esse segundo aspecto. O reatus. Reatus em latim significa dívida, né? A herança da culpa pelo pecado. Eu hoje tendo, eu não vou entrar em cada um desses aspectos aqui, tá? Mas isso aqui demandaria um vídeo só para isso, né? Falar sobre livre-arbítrio não livre, sobre infusão da fé, sobre eleição determinista e sobre reatus em Agostinho, mas eu tendo hoje, inclinado inclusive naquela perspectiva de uma depravação universal do gênero humano, a entender que nós somos contaminados, até ontologicamente, sim, não dá para deixar de pensar numa perspectiva ontológica, nós somos contaminados, afetados, corrompidos pelo pecado de Adão, enquanto seres humanos. Mas nós não herdamos a culpa do pecado de Adão. A afirmação da culpa do pecado, da herança da culpa do pecado de Adão em Agostinho, depende de uma leitura equivocada que Agostinho faz de Romanos 5,12, entre outras coisas, claro, mas porque Agostinho recorre à tradução latina de Jerônimo, e a tradução latina é complicada ali, coloca um em que no lugar de pelo que, ou no lugar de porquê, tá? Coloca um pelo que no lugar de um porquê. Porque todos pecaram ou pelo que todos pecaram?
efro em grego, né? Mas não vou entrar nos aspectos linguísticos aqui também. Já perdi muito tempo nessa digressão. O que eu quero dizer é só o seguinte: eu tendo a ver que nós herdamos sim essa estrutura, o pecado, né, está nos nossos membros, como diz Paulo, mas nós não herdamos a culpa pelo pecado de Adão. Quer dizer, cada ser humano é culpado exclusivamente pelo seu próprio pecado. E a morte espiritual, ela é a decorrência do pecado de cada ser humano e não do pecado de Adão. Na perspectiva existencial, certo? Numa perspectiva teológica, numa perspectiva histórica, claro, a morte, ela vem quando Adão come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e não tem acesso. Talvez a melhor forma de compreender morte lá no Éden é compreender que Adão perdeu acesso à árvore da vida. Ou seja, é possível que Adão não tenha sido criado imortal, tá? Isso aqui é uma perspectiva bem interessante e é uma leitura bem mais contemporânea, não uma leitura do tipo da de Agostinho aqui, tá? É possível que Adão tenha sido criado, não tenha sido criado imortal. É possível que Adão tenha sido criado mortal. Tu és pó e ao pó voltarás. Porque e diante da compreensão de que Adão tenha sido criado mortal, a morte ela entra, claro que morte física como separação de Deus, mas a certeza da morte entra como juízo em razão de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, exatamente porque o homem perde acesso à árvore da vida. Tá? Isso pode ser compreendido tanto literalmente quanto numa perspectiva metafórica. Tá? Mas tudo isso tem a ver com como nós vamos lidar com as consequências do pecado e compreender as consequências do pecado para hoje, né? E claro que isso vai ter repercussão em doutrina de batismo e uma série de coisas, né? Regeneração batismal, etc, etc. Tá? Mas eu não quero entrar nesses pormenores aqui, tá bom? Um problema bem simples, uma questão teológica bem simples, ligada a essa questão da herança da culpa do pecado. Um bebê que morre, ele se herdou a culpa do pecado de Adão, ele morreu condenado ao inferno. Mas parece que Deus não é um Deus maldoso que possa fazer isso. Claro que uma resposta determinista, para não dizer calvinista, mas determinista clássica seria dizer Deus escolheu, Deus é soberano, Deus determinou assim, etc. Eu não consigo ficar confortável, né, com uma resposta desse tipo. Então é muito mais fácil entender que aquele bebê não herdou a culpa pelo pecado de Adão e, portanto, como ele não é culpado pelos seus próprios pecados para a condenação do inferno, esse bebezinho que morre, ele vai para a presença de Deus. Recentemente alguém fez uma pergunta sobre inferno aqui no canal e eu tô com conteúdo para postar um vídeo sobre isso também, tá? Mas perdi muito tempo nessa especulação aqui, muito mais do que eu tinha planejado, inclusive. Eu queria só passar por esse último tópico aqui. Remeto, se você quiser mais informações, pelo menos um pouco mais de informações, ao vídeo sobre os 5 pontos da patrística, tá? E a fundação ou fundamento, os fundamentos do calvinismo agostiniano, de acordo com o Ken Wilson. Tem esse conteúdo no canal, vai estar na descrição, tá bom? O que podemos aprender com Agostinho? Isso aqui eu acho que é o principal, né? A centralidade do coração, hoje traduzida nessa ideia de cosmovisão. Cristo como resposta ao predicamento humano. Veja, no mundo pós-moderno que nós vivemos, em que o existencialismo, a ideia que o homem está jogado ao mundo, né, no mundo, e que, portanto, a existência ela é enfadonha, ela estou pensando no adjetivo daquilo que traz náusea. Ela traz náusea, né? Realmente essa é a condição do homem sem Deus, tá? E a modernidade e a pós-modernidade em especial, ou o pós-modernismo de forma mais específica, tem trabalhado muito isso. E creio que a visão
do existencialismo contemporâneo é muito interessante para mostrar que o homem realmente precisa de Deus. O homem sem Deus, ele está fadado a sofrimento e miséria sem sentido. O homem sem Deus vive uma vida na náusea mesmo, né? Mas ao mesmo tempo em que Agostinho trabalha para colocar o coração humano no centro da perspectiva, né? Claro que Deus e Cristo estão no centro, né? No centro da perspectiva de análise, de enfrentamento da realidade a partir do coração, ele também traz argumentos muito fortes e muito persuasivos de refutação ao ceticismo. Ao mesmo tempo, ele dá à fé um lugar de honra e estabelece a base para o aval da fé, naquilo que nós chamamos hoje de epistemologia reformada, né? Como que podemos saber que a nossa fé é avalizada, o aval da fé? E aí é o testemunho interno do Espírito Santo, no pensamento de Alvin Plantinga, né? Como o aval da fé cristã, propriamente. As raízes para tudo isso estão lá em Agostinho. Tá? A sua apologética, na sua apologética, ele une, assim como Atanásio antes dele, ele une pressuposicionalismo. Ixi, no slide aqui ficou faltando um monte de coisa, né? Pressuposicionalismo com evidencialismo. Tá? Ele tem pressuposições que são bíblicas, mas ele também trabalha evidências. Ele parte das suas preposições e trabalha as evidências, ele não usa apenas evidências para mostrar as suas conclusões. Tá? E Agostinho é o doutor da graça exatamente porque é quem traz de forma muito forte, né, de forma mais forte do que qualquer outro antes dele, no contexto da patrística, exceto talvez Paulo, claro. Né? Paulo no contexto do Novo Testamento, da era apostólica, a necessidade e a suficiência da graça salvadora de Cristo. Esse tema paulino é retomado em Agostinho, e com isso nós encerramos então esse conteúdo acerca do bispo de Hipona, Aurélio Agostinho, o doutor da graça. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Como eu mencionei, eu não tenho certeza se eu vou continuar produzindo conteúdo no momento sobre as biografias, tá? Mas a playlist está aí, está criada, e a qualquer momento eu posso retomar, caso eu pare por um tempo. Eu espero que, como eu mencionei, esse conteúdo tenha sido enriquecedor para você. E se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de seguir o Theo de Datas agora também em podcast, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo, e de deixar o seu comentário, isso também é sempre muito importante em todos os vídeos do canal. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.